Então não substituo nem velocidade nem tempo. Por que, professor, não substituo? Porque eu tenho que deixar em função. Em função. Uma em função da outra. Tranquilo? Então vamos lá. Vou deixar indicado velocidade, vou deixar indicado tempo. Por que deixo em função? Porque é um independente. Por isso que é chamado função. Vou substituir somente os valores para V0 e os valores para A. Ah, professor, quem é V0? Do mesmo jeito que esse zero lá era onde o eixo, o gráfico corta o eixo vertical, aqui do mesmo jeito. Como é que eu faço, professor, para encontrar aqui V0 e para encontrar o A? Então, vamos lá. O V0, gente, não tem mistério. Não tem conta, não tem cálculo, não tem nada o que calcular. É simplesmente olhar o valor onde o eixo corta, onde o gráfico corta o eixo vertical. Lá, o gráfico cortava o eixo do espaço. Aqui, o gráfico corta o eixo da velocidade. Então, é simples assim. Qual é o valor, professor? 6 ou 20? Tá, 20... Não. Veja que essa reta não corta o valor de 20. Esse 20 se relaciona com o ponto, com o valor de 7 cá na frente. Então, essa reta vermelha corta, intersecciona aqui, intercede aqui, né? Intersecciona aqui, corta o eixo vertical no valor de 6. Pronto. Intersecta aqui no valor de 6, né? Então, V0 é 6 metros por segundo. Velocidade inicial, 6 metros por segundo. E a aceleração, professor? Como é que eu faço para encontrar a aceleração? Do mesmo jeito que a gente fazia lá para a velocidade, destacar o triângulo. Já fizemos aqui, não foi? A aceleração tem que destacar o triângulo. Então, já fizemos na 5, a 6 é só repetir, colar, né? Só colar. Então, vamos lá. Ah, professor, vou destacar aqui o meu triângulo. Olha aí, ó. Destacado o triângulozinho, porque a região completa aqui, né, ó, acima do eixo horizontal seria um trapézio, né? Mas eu corto aqui para ficar um triângulo. Ah, professor, está aí o meu triângulo. A partir desse triângulo, eu encontro uma relação. Qual é a relação? A medida desse lado aqui. Qual é a medida desse lado? Esse tamanho aqui. Observe que esse tamanho é exatamente esse tamanho aqui. Está vendo aqui, ó, esse tamanho? É o tamanho entre 6 e 20, a diferença entre 20 e 6. 20 menos 6, 14. Né, ó? Então, faço aqui, ó. 14, dividido por esse outro lado aqui, ó. Esse lado aqui vai ser quanto? Esse tamanho aqui. O tamanho aqui do triângulo. Esse tamanho, esse lado aqui do triângulo é quanto? 7. Então vai dar quanto? 14 por 7, a aceleração é igual a 2. Então observem que a relação obtida desse triângulo nada mais é que a aceleração. Por quê, professor? Porque esse lado aqui, ó, esse lado aqui está sobre o eixo da velocidade. Então sobre o eixo da velocidade, na verdade é o ΔV. Dividido, esse lado aqui do triângulo está sobre o eixo do tempo, por ΔT. E ΔV dividido por ΔT é a aceleração. ΔV dividido por ΔT é a aceleração. Então, na verdade, calcular a área da figura, a área do triângulo, no gráfico da velocidade pelo tempo, nada mais é que encontrar o valor da aceleração. Calcular a área do triângulo da velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo é encontrar a aceleração. E se fosse a área do triângulo, a área, região, eu digo região, a área, né? Calcular a relação aí do triângulo, a região do triângulo do espaço pelo tempo é encontrar a velocidade. Então, espaço pelo tempo é encontrar a velocidade e velocidade pelo tempo é encontrar a aceleração. Tranquilo? Então, a aceleração aqui dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, positivo ou negativo? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Ah, mas está para cima, então é positivo. Então, lá, a composição final da minha função vai ser o quê? V igual a V0 mais a T. V eu não substituo, T eu não substituo. V0 é quanto, professor? 6. E a aceleração é quanto? 2. 2T positivo. 2T positivo. Então tá lá. Questão 6, alternativa correta, letra B. Vamos conferir lá no simulado. Então, no simulado, letra B diz o quê? Letra B diz V igual a 6 mais 2T. 6 mais 2T. Letra B. Parabéns. Letra B. Então vamos lá, próxima questão. Questão 7. Então, gente, a gente sempre fala, né? O aluno pode dizer, tá, o professor está repetindo várias vezes. É acompanhar o passo a passo, exercitar, pausar o vídeo, voltar o vídeo, tentar fazer sozinho para aprender, né? Parabéns àqueles que estão entregando as tarefas, fazendo as atividades. Parabéns a todos os alunos que estão se dedicando, estão correndo atrás. Vamos lá. Questão 7. Questão 7 diz o seguinte. A velocidade inicial para um móvel que descreve um movimento retilíneo, cujo gráfico é representado abaixo, vale 10 metros por segundo.
Então ele dá logo no início do enunciado, questão 7, que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Então ele dá esse valor. Qual é a velocidade desse corpo? Então ele quer saber uma próxima velocidade. Essa é a velocidade inicial, né? Ó, sabendo que a velocidade inicial de um determinado corpo é 10 metros por segundo, qual vai ser uma velocidade seguinte, certo? Uma velocidade seguinte para ter igual a 20 segundos. Pronto. Ou seja, ele dá a velocidade inicial e quer saber uma certa velocidade depois, seguinte, né? 20 segundos depois. Qual vai ser a velocidade para ter igual a 20? Então, observe que foi muito parecido com uma questão que a gente fez aí anteriormente. Professor, ele relaciona duas grandezas. Quais são as grandezas? A velocidade e o tempo. Por que ele está relacionando, professor? Exatamente porque é uma função. Em função do um com relação ao outro. Então é uma dependência, é uma relação, é uma função. Então ele dá a função, quer saber qual é a velocidade para ter igual a 20. Dá o tempo, que é a velocidade. Poderia dar a velocidade, ou seja, de vice-versa. Por que eu posso fazer isso, professor? Simplesmente porque é a definição de função. E para isso ele vai dar um gráfico, né? Para isso ele dá um gráfico, e o gráfico agora é esse daqui. O eixo vertical é definido pela aceleração, metros por segundo ao quadrado, e o eixo horizontal dá os tempos. Pronto. E o gráfico é definido por essa reta aqui, a reta destacada em vermelho. Pronto. A reta destacada em vermelho. Aqui o valor corta em 8, aqui é 5 e aqui é 10. Pronto. Então vamos lá. Professor, parecido muito com uma questão que a gente acabou de fazer, umas questões aí anteriores. Vou apagar aqui para a gente fazer melhor, para ter mais espaço. Então vamos lá. Primeira coisa, olha lá. Professor, se eu tivesse a função, eu saberia como responder esse valor. Porque observe que ele dá a relação, ele diz que é a relação de velocidade com relação ao tempo. Então, é uma função que relaciona velocidade e tempo. Tranquilo? É uma função definida pela relação entre velocidade e tempo. Tanto é que ele diz, quando o tempo for 20, me dê a velocidade. Ou seja, ele quer o valor de uma grandeza, dando um outro valor de outra grandeza. Então, é uma relação de velocidade com relação ao tempo. Professor, qual é a função que me define a relação entre velocidade e tempo? A gente acabou de fazer aqui, não foi? É a velocidade com relação ao tempo. É o famoso vovô é ateu. V igual a V0 mais AT. Então, primeiro, para responder essa questão, antes eu tenho que primeiro encontrar a função. E a função que define a relação entre velocidade e tempo é o famoso vovô é ateu. Como a gente tinha dito, né, a gente jamais substitui o valor de V e tempo. Sempre deixa indicado V e T. Então a gente vai deixar aqui indicado. V deixa indicado e T deixa indicado. Vou substituir somente os valores de V0. Alguém pode dizer, professor, mas esse gráfico aqui eu não tenho como encontrar V0. Só teria como encontrar o valor de V0 se fosse o gráfico da velocidade pelo tempo. Mas só que a questão deu no enunciado. Sabendo que V0, então estão vendo a dica, os indícios que a própria questão deixou no enunciado. Então ele disse que V0 igual a 10. Então está aqui, já tenho como encontrar o tempo V0. E a aceleração? A aceleração, por isso que ele deu aqui o gráfico da aceleração pelo tempo. Então observe que esse daqui é o terceiro tipo de gráfico. A aceleração relacionada com o tempo. Então observe, o primeiro tipo de gráfico foi o espaço pelo tempo. O segundo tipo de gráfico foi a velocidade pelo tempo. E agora o terceiro tipo de gráfico é a aceleração pelo tempo. O gráfico da aceleração pelo tempo, professor, como é que a gente faz para encontrar a aceleração? A aceleração nada mais é que o valor onde o gráfico corta o eixo vertical. Professor, está cortando aqui no valor de 8. Pois bem, acabou-se, não tem mais o que fazer. Então corta no valor de 8, logo a aceleração é igual a 8. Essa aceleração é igual a 8. Positiva ou negativa? Tá, observe que esse 8 é positivo para cima, né? Se fosse 8, seria para baixo, negativo para baixo, né? Então é 8 mais 8. Então tá aí, encontrei a minha função. Professor, a questão queria encontrar a função? Não. Mas para eu resolver esse valor, encontrar a velocidade, antes eu tenho que encontrar a função. Porque encontrar a função eu vou substituir o valor dado para encontrar outra grandeza. Tranquilo? Vamos lá. Professor, e agora?
Quero saber qual é o valor da velocidade para t igual a 20. Onde tiver t, eu coloco 20. Vamos lá. Quem é a velocidade? Velocidade é o que eu quero, a interrogação. Então, repete-se. Velocidade vai ser igual a 10 mais 8 vezes t. Mas quem é t? T é 20. 8 vezes 20. Então, velocidade, que é o que eu quero, repete-se, vai ser igual a 10 mais 8 vezes 20, 160. Velocidade é igual a quanto? 160 mais 10, 170. 170 o quê? Metros por segundo. Está aí o valor da velocidade. Qual é a velocidade para t igual a 20? Em 20 segundos, então observe que 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos lá na frente, em 20 segundos, a velocidade vai ser 170 metros por segundo. Começou a 10 metros por segundo. Em 20 segundos, ele já vai ser 170 metros por segundo. Qual é a alternativa correta? 7. A alternativa correta é letra A. Vamos conferir no simulado? Alternativa correta de 7, letra A. Letra A, velocidade igual a 170 metros por segundo. E aí, gente, vamos lá para a questão 8. Então lá, questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Questão 8 diz o seguinte. O gráfico abaixo fornece as posições de um corpo no decorrer do tempo. A partir da análise desse gráfico, podemos afirmar como sendo verdadeiro. Então pronto, ele dá um gráfico, tá? Então, na verdade, aí essa questão 8 não precisa fazer conta, cálculo nenhum. É só uma questão teórica para a gente analisar como verdadeiro ou falso. Vamos lá. Questão 8 dá o gráfico abaixo, o gráfico é esse daqui, certo? O gráfico é esse daqui. O eixo vertical define os espaços, dado em metros. O eixo horizontal define os tempos, dado em segundos. Pronto. E aí o gráfico vai ser esse daqui, olha lá, um gráfico diferente, né? Das questões que a gente viu até agora. Pronto, é esse daí. Então aqui, vamos ver os valores. Aqui ele vai cortar em 3, certo? Corta em 3. Aqui é exatamente o valor de 1, certo? Aqui é exatamente o valor de 2. E esse valor de 2, ele relaciona com o valor de menos 1 aqui do outro lado, certo? Aí aqui é 3. E esse valor de 3 aqui, ele relaciona, esse valor aqui relaciona com esse outro valor aqui embaixo, que é 4. Pronto, tá aí. O gráfico da questão 8 é esse. Então, primeiro, vamos fazer a relação, né? Fazer uma análise aqui, um estudo para definir aqui que situação é essa. Primeiro, é um gráfico que relaciona o espaço pelo tempo. É um gráfico que relaciona o espaço pelo tempo. Ah, professor, mas esse gráfico agora é uma parábola. Então, se é uma parábola, a conclusão dessas duas condições iniciais é que se trata de um movimento retilíneo uniformemente variável. Então, gente, vejam aí todas as condições. Primeiro, se o gráfico for do espaço com relação ao tempo e for uma reta inclinada, é um movimento retilíneo uniforme. Se o gráfico for do espaço pelo tempo e o gráfico for uma parábola, trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variável. Se o gráfico for do espaço pelo tempo e a reta do gráfico for uma reta horizontal, continua sendo um movimento retilíneo uniforme. Então, todas essas análises você tem que estar fazendo. São duas condições. Primeiro, a relação é de que tipo? É espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, aceleração pelo tempo. E segundo, qual é o tipo do gráfico? É um gráfico reta inclinada para cima ou para baixo, reta horizontal ou uma parábola. Então tem que fazer aí todas essas combinações, tranquilo? É bom fazer um diagramazinho de relações, associação de duas condições. Primeira para as outras duas, segunda para as outras duas. E ver qual é a conclusão dessas duas condições iniciais que definem o movimento. Tranquilo? Vamos lá. Então, letra A, ele diz, fazendo a análise desse gráfico, eu quero que você analise as alternativas seguintes como sendo verdadeiro ou falso. Então, a primeira alternativa diz o seguinte. Em t igual a 2 segundos, esse corpo passa pela origem. Verdadeiro ou falso? Alguém pode dizer, tá, pessoal, a gente tem que fazer a conta. Não, analisando no gráfico. Dado o gráfico, vamos analisar pelo gráfico. Em t, então você está dizendo em t, vamos analisar no eixo horizontal, porque o tempo define o eixo horizontal. Então tá lá, em t igual a 2 segundos. Aí diz, em t igual a 2 segundos, esse corpo passa pela origem, verdadeiro ou falso? Então observe que a relação entre o tempo, tá aqui ó, o tempo, e aqui o espaço. Esse ponto, esse valor aqui, esse valor 2, se relaciona com quem? Com 1. Se relaciona com 1, certo? O tempo 2, o espaço menos 1. Então, quando ele diz em t igual a 2,
O carro passa pela origem? Não, porque a origem está aqui, né? Ó, no plano cartesiano, matematicamente falando, aqui no gráfico, no plano cartesiano, a origem é aqui, né? Ó, fisicamente falando, a origem é quando o carrinho passa lá pelo marco zero, né? A origem seria o marco zero, né? A origem das pistas, lá das posições. Então, em t igual a 2 segundos, ele não está na origem, ele está lá antes da origem, está no ponto menos 1, está na posição menos 1, então ele está antes da origem. Então a primeira alternativa, a letra A, falso. Porque em t igual a 2, ele está na posição menos 1, é falso. Letra B, vamos lá, letra B ele diz, na posição de menos 1, pronto, ele vai para essa posição agora. Eu vejo que na letra A ele falar do tempo aqui, agora ele fala do espaço, né? Na posição, o espaço, mesma coisa, não. Na posição no espaço menos 1, a velocidade é maior do que 3 metros por segundo. Pronto, ele quer saber a velocidade aqui nessa posição. Então o carrinho está em movimento, né? Ó. Quando for nessa posição, ele quer saber qual é a velocidade do carro. Observa aqui, ó. Esse ponto aqui, em menos 1, então é a relação aqui desse ponto, né? Esse ponto, relacionando aqui o espaço e o tempo, né? Ó. Esse ponto aqui é definido pelo par ordenado, né? Pelas coordenadas menos 1 e 2. Espaço e tempo, né? Espaço e tempo. Mas a gente coloca primeiro o eixo horizontal, né? Tempo, 2 e o espaço, menos 1. Em 2 e menos 1, né? Tempo e espaço. Primeiro o eixo horizontal, depois o eixo vertical. Nesse ponto aqui, 2 e menos 1, isso daqui é um ponto especial. É um ponto que vale a pena fazer uma observação importantíssima, é um ponto muito especial. Ah, professor, o que acontece aqui? Nesse ponto aqui, observe que o carro começa lá na posição 2. Ele vem vindo, passou pela origem, passou para o outro lado negativo, chegou aqui, agora começa a voltar. Observe que antes ele vem, e agora começa a voltar. Ou seja, ele muda de sentido. Observe que matematicamente a parábola vem descendo, agora a parábola vem subindo. Fisicamente, o carrinho vem vindo, chegou aqui, começa a voltar, o carro volta. Ou seja, o que acontece nesse ponto aqui, tanto matematicamente como fisicamente, o que acontece é que muda de sentido. Fisicamente falando, o móvel, aí ele muda de sentido. Antes ele vem vindo, aí ele vai e muda de sentido, começa a retornar. Ou seja, para ele mudar de sentido, antes ele tem que fazer o quê? Antes ele tem que parar. Então ele para exatamente nesse ponto. Então, gente, esse ponto, matematicamente chamado de ponto de máximo ou de mínimo. Aqui no caso é ponto mínimo, né? Porque a parábola está com concavidade para cima. Se a concavidade fosse para baixo, era ponto de máximo. Aqui, ponto de mínimo, esses pontos, máximo ou mínimo, é o ponto exatamente onde o carrinho, o móvel, muda de sentido. E para mudar de sentido, antes ele tem que parar. Então, o que acontece aqui quando ele para? Ele para, então a velocidade é igual a zero. Então, vamos lá? Na letra B, ele diz, nessa posição, a velocidade é maior do que 3. É óbvio que não, a velocidade é exatamente igual a zero. É exatamente igual a zero. E ele diz na letra B que é maior do que 3. Jamais, falso. Então, gente, essa letra B foi uma questão muito bacana, interessante, muito importante, para você fazer essa observação aí no seu caderno. Nesse ponto, o que acontece é que os móveis, eles param. Eles param para mudar de sentido. Tranquilo? Vamos lá? Letra C. O que diz na letra C? Na letra C diz o seguinte. Nesse movimento, o corpo passa apenas uma vez pela origem. E aí? Esse movimento aqui descrito pela parábola, o movimento descrito por esse gráfico, a parábola, ele passa apenas uma única vez pela origem? Óbvio que não. Botei aqui, né? A origem. Então, a origem aqui é a intersecção do gráfico no eixo horizontal, né? Observa aqui que ele vai passar o quê? Uma vez no ponto em t igual a 1 segundo, né? E a segunda vez em t igual a 3 segundos. Então, observe que o carrinho começa na posição de 3 metros, aí vem voltando. 1 segundo depois, ele chegou na origem. Mas ele não parou, ele continuou indo para o outro lado. Voltando, chegou na posição menos 1 metro. Lá do outro lado, antes da origem. Aí ele para. Aí começa a voltar. Passa a segunda vez pela origem em t igual a 3 segundos. E continua indo direto. Então ele passa 2 vezes pela origem. 2 vezes. Letra C diz que passa apenas uma única vez. Falso, porque ele passa 2 vezes. O carrinho passa pela origem em 2 momentos. Em t igual a 1 e em t igual a 3. Então falso. Letra D. Vamos lá para a letra D. O que diz letra D? Diz, esse móvel passa 2 vezes pela posição 3 metros. Vamos lá. Vamos analisar, né? A posição 3 metros. Verdadeiro logo no começo, né?
Realmente, ele sai da posição 3 metros. Então, ele sai da posição 3 metros, disparou o cronômetro, começou a largada. Tá, começou, foi, parou, mudou de sentido, voltou. Em T igual a 4, ou seja, 4 segundos depois, ele retornou novamente aqui para a posição 3. Observa aqui que esse primeiro ponto, da onde ele sai, é o ponto 0, que foi a largada, né? 0 e 3. E esse segundo ponto aqui é o ponto 4 e 3. Agora eu fiz correto, né? Um par ordenado, a sequência. Primeiro o eixo horizontal, no caso o tempo, né? E depois o eixo vertical, no caso o espaço, né? Então observa aqui, olha, que esses dois pontos têm em comum aqui o valor 3, né? Ó, essas duas coordenadas, 0, 3 e 4, 3, têm em comum esse valor aqui 3. Ou seja, ele está passando pela posição 3. Quais são os momentos que ele passa pela posição 3? O momento inicial, na largada, ele está na posição 3. E o momento seguinte, em 4 segundos, passa novamente, segunda vez, pela posição 3. Então, em 2 momentos, ele passa pela posição 3, porque o 3 apareceu aqui 2 vezes, né? Então, letra D é verdadeiro. Aí já poderia parar por aí, né? Mas vamos conferir, analisar a quinta e última alternativa, letra E. Diz o seguinte: para t igual a 2 segundos, não temos como saber a posição desse móvel. Vamos lá. Para t igual a 2 segundos, está aqui, ó. T igual a 2 segundos. Para t, é o tempo. Não temos como saber a posição, o espaço, né? Esse móvel. Falso. Extremamente falso, né? Por que é falso, professor? Tá. Em t igual a 2, o espaço é menos 1. É o ponto 2 menos 1, que a gente já tinha analisado aqui, né? Então, com certeza é falso. Então, aí a resposta da questão 1, a única alternativa verdadeira é a letra D. Questão 8, a única alternativa verdadeira é a letra D. Perfeito? Vamos lá para a penúltima questão, questão 9. Questão 9, penúltima questão. Diz o seguinte. Vamos ver aqui. Questão 9. Diz: determinado móvel se desloca ao longo do tempo, segundo a seguinte função horária abaixo. Então, ele dá a função horária. A partir da função, quais os valores do espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração, respectivamente. Ah, bacana. Isso é bacana. Então, lá. Questão 9, muito simples. Ele dá a função, dada a função. Tá? Dá a função aí. S igual a menos t ao quadrado, S igual a menos t ao quadrado, mais 4t menos 3. Pronto. Dada essa função, ele quer saber quais são os termos S0, V0 e A. Então, gente, isso é uma questão que não precisa fazer conta. Não precisa fazer cálculo, não precisa calcular, não precisa fazer absolutamente nenhum tipo de conta. É simplesmente identificar termo a termo. Como assim, professor, identificar termo a termo? Porque você está vendo aqui, ó, que essa função é a função famosa lá, de maneira descontraída, chamada sorvetão. Ou seja, relaciona o espaço pelo tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Sorvetão. Como que a gente sabe, professor? Está aqui, ó, o maior expoente da variável, no caso do tempo aqui, da grandeza tempo, é 2. Né? Então, é uma função quadrática, uma função do segundo grau. E a única função do segundo grau, a única função quadrática das funções horárias é o famoso sorvetão. E como é o sorvetão? O sorvetão, de maneira genérica, né, de maneira geral, é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então lá, professor, identificando termo a termo. Você vai identificar, ó, o S0 é o termo que está sozinho. É o termo independente, sozinho. Não tem nenhuma variável do lado dele. É um termo independente. Observe que o V0 tem o T. A aceleração tem o T ao quadrado. Então, todas as grandezas, os termos aí, tem a variável, a grandeza T, no caso, né? Ao lado. Ou T linear, T sozinho, ou T ao quadrado, certo? Já esse daqui não tem T, é sozinho, então é independente. O único termo aqui que não tem T, o único número, né? O único valor numérico que não tem T é o 3. Logo, o S0 é 3. E mais, menos 3, né? Ó, menos 3 metros. Ah, professor, V0. Agora ficou fácil, né? V0 é o que está do lado de T. Está aqui, ó. V0 é tudo aquilo que está do lado de T. O que está do lado de T? Esse daqui, ó. É 4. Então, mais 4 metros por segundo, já que é a velocidade, né? E terceiro e último termo, a aceleração. O que está do lado de aceleração? Olha lá, muita atenção nessa questão. Muita calma nessa hora, né? Ó, muita atenção. Muitos alunos aí perdem questão desse tipo. Perdeu lá no Enem, no vestibular, professor, porque eu não tive atenção. O que está do lado de T ao quadrado? Aí o aluno desatento diz, é a aceleração. Do lado de T ao quadrado é a aceleração. Perdeu a questão
Do lado de t ao quadrado não é aceleração. Do lado de t ao quadrado é o quê? A aceleração sobre a sobre 2. Retirando t ao quadrado. Faça assim então. Retirando t ao quadrado fica o quê? A sobre 2. Simples assim. Então do lado de t ao quadrado tem a sobre 2. É diferente. Alguns dizem que é só A, aí perdeu a questão. Já aqui, ó, você vê o que está do lado de t? V0. O que está do lado de t ao quadrado? A sobre 2. Então não perca a questão desse t. Então vamos lá. Ah, professor, então o que está do lado de t ao quadrado é A sobre 2. Aí você vem para cá, ó. T ao quadrado está aqui. Qual o valor numérico não está do lado dele? Não, professor, só tem um menos. Lá na matemática se convencionou, né? É convencionado na matemática que quando eu tenho o número oculto, não tem o número, lá está oculto, convencionou-se matematicamente, esse número oculto é 1, vale 1, né? Então aqui no caso é menos 1. Tem aí o número menos 1. Então esse menos 1 aqui é o que? A aceleração. Tem muitos que dizem aceleração, perdeu. Não, eu tenho que fazer essa continha aqui, gente. A sobre 2 tem que ser igual ao valor lá, menos 1. Pronto, aí você tira 10 no Enem, no vestibular. Do mesmo jeito aqui, ó, você fez S0 é igual, você fez igual, ó. S0 é igual, então você faz S0 igual. Você vem aqui, ó, V0 é igual, V0 é igual. Aí você tem que fazer aqui, ó, A sobre 2. O termo genérico que está aqui, você tem que igualar. S0 igual a 3. V0 igual a 4. Então aqui, A sobre 2 igual. Não é só A, é A sobre 2. Então você tem que colocar A sobre 2 igual a menos 1. Ah, professor, está dividindo, passa para cima o quê? Multiplicando. Logo a aceleração vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. Menos 2. Então a aceleração no caso é o quê? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a alternativa, gente? A alternativa correta no 9 é letra C. Vamos lá? 9, letra C. S0 igual a menos 3. Velocidade inicial igual a 4. E a aceleração igual a menos 2 metros por segundo. Tem gente aí que podia botar aqui, né? Ó, a aceleração igual a menos 1. Perdi a questão, era a letra E. De propósito tinha a letra E, né? A letra D, se eu não me engano, letra D, tinha menos 1, né? Perdi a questão. Então, gente, muito atento aí, né? Muito atento a questão desse tipo, que o que está do lado de t ao quadrado não é simplesmente A, é A sobre 2. Porque veja aqui a diferença, né? Ó, A sobre 2, entendeu? Então, não é menos 1, é menos 2, tranquilo? Vamos lá, gente, para a 10ª e última questão. 10ª e última questão. Tá querendo fazer um videozinho, 1 hora para cada prova, 1 hora para o simulado e 1 hora para a recuperação. Mas só que não deu, né? Tá, vai passar um pouco mais de 1 hora, porque a gente está fazendo de maneira bem detalhada, passo a passo, aos poucos, parte por parte, etapa por etapa, bem detalhado para você entender, como se fosse uma revisão. É óbvio, se a gente fosse responder aqui, só responder por responder, ia dar bem menos de 1 hora, né? Em poucos minutos a gente ia fazer. Mas o objetivo aqui é você aprender. Então pegar o caderno, pegar um bom livro, tá revisando, assistir nesse vídeo como uma revisão. Bacana? Vamos lá? 10ª e última questão. Continua, do mesmo jeito, né? Dada a função abaixo, certo objeto se desloca ao longo do tempo, segundo a seguinte função horária abaixo. A partir da função dada, em que momento determinado objeto passa pela origem? Então, vamos lá. Ele dá a função seguinte. S é igual a menos 8t, mais 12, menos 8t mais 12, mais t ao quadrado. Pronto, ele diz, dada a função horária descrita por um determinado móvel, ele quer saber quais são os tempos, ou qual é o tempo, em que esse móvel passa pela origem. Então ele quer saber qual é o espaço, né? Qual é o espaço? Não, contrário, perdão. Não, fiz de propósito, né? Fiz de propósito para ver quem está atento aí. Então, olha lá, é uma questão que ele quer saber. Em quais os tempos? Tá? A questão é, qual o tempo? Em quais os tempos, ou qual o tempo, em que esse móvel passa pela origem? Então ele quer saber qual o tempo em que esse carrinho passa pela origem. Ah, professor, e origem? Na origem significa o quê? Significa o S ser igual a 0. Nada mais é, o carrinho na origem, nada mais é que o espaço ser igual a origem. Então observe aqui a relação, né, gente? A função, a dependência. Eu tenho a relação, a dependência entre S e T, entre T e S. Deu o valor de um, que eu encontro o outro. Deu o valor do outro, que eu encontro o outro. Ah, não. Mas a questão aqui deu o valor do S. Então tem o valor do tempo. Por ele era o valor do tempo, por ele é o valor do S. Mas aqui vice-versa é o contrário, né? Ó, dá o valor do S, que é o valor do tempo. Quais são os valores do tempo?
quando S for igual a zero. Então, onde tiver essa aqui, eu coloco zero e vou encontrar o valor do tempo. Observe aqui, gente, que essa função é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Matematicamente falando, né? Quando o aluno vai lá responder, resolver, fazer essa questão, responder essa questão, nada mais é que zerar aqui essa equação de segundo grau, é encontrar os zeros da função, né? Chama lá, de maneira técnica, lá matematicamente falando, significa quais são os zeros da função, ou seja, quais são os valores que tornam essa função igual a zero. É lá no 9º ano, o aluno resolvendo, trabalhando a equação do segundo grau. Olha aqui, do segundo grau. Quais são os valores que tornam essa equação igual a zero? Então é exatamente isso. Então nada mais é que a gente resolver uma equação do segundo grau. A gente não vai resolver aqui uma equação do segundo grau. Então tá aqui a equação, né? Ó, t ao quadrado menos 8t mais 12. Então vamos organizar. Tá, professor, como é que você resolve a equação do segundo grau? Questão, assunto lá do 9º ano. Equação de segundo grau, função de segundo grau, né? Ó. Então a primeira coisa, identificar os termos. Quem são os termos? Os coeficientes. Estão lembrados? A, B, C. Estou fazendo aqui de propósito, gente, o passo a passo, para você ir recorrendo e recordando como é que se resolve, como é que se trabalha, como trabalhava lá a equação de segundo grau, né? Ó. Primeira coisa, identificar os termos, os coeficientes. Ah, quem é A? Ah, professor, A é o termo coeficiente. Não confunda com aceleração. A, matematicamente falando aqui, é o coeficiente que está do lado da variável ao quadrado. Lá era x ao quadrado. Aqui é t. Não importa, mesma coisa. Não. Então, do lado de t ao quadrado é o que? É 1. Então, o coeficiente A é 1. Do lado de t, coeficiente linear, né? Ó, do lado de t aqui, o B é o que está do lado de t, é menos 8. E o C é o termo independente, é o coeficiente dependente, como a gente tinha falado aí na questão anterior, né? Aqui, no caso, é 12. Pronto, acabou-se. Identificados os coeficientes, os termos da equação de segundo grau, eu vou agora fazer o quê? Calcular o delta, o valor de delta, o discriminante, né? Ó. Ah, professor, qual é a fórmula de delta? A fórmula de delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir os valores? B vai ser igual. Quem é B? Menos 8. Menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? 1 vezes C. Quem é C? 12. Ah, pessoal, agora é só fazer conta. Parabéns, só fazer conta. Menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Menos ao quadrado, expoente 2, né? Par é positivo. Menos é positivo. Menos mais, né? Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48. Né? Ó. Então, vai dar quanto? 64 menos 48 dá quanto? 16, né? 16. 6 e 8, 14, vai 1, 4, 2, 16. Parabéns. Vamos lá. E agora? Ah, professor, encontrei o valor de delta. Encontrar o valor de delta, agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara me define o valor da variável. A variável lá na matemática é x, a variável aqui no caso é t. Então t vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Olha aí a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ah, professor, vamos substituir os valores? T vai ser igual. Menos b. Quem é b? B é menos 8. Menos da fórmula de Bhaskara, menos da